This freedom in Jesus is blessed release from sin and from sinning forever to cease. A freedom from self brings such infinite peace. Oh, glory to Jesus, I'm free. This freedom in Jesus is glorious rest, a peaceful reclining on His loving breast. And when I just praise Him, my soul is so blessed. Oh, glory to Jesus, I'm free. Yes, I'm free. I'm free. I'm free. I'm gloriously free. No longer my sin I am bound. His love is so tender, His love so divine. I'm all to His keeping, I gladly resign. I'm blessed to not pray for my Lord to resign. Oh, glory to Jesus, I'm free. Yes, I'm free. I'm free. I'm free. I'm gloriously free. No longer by sin I am bound. The precious blood cleanses and satisfies me. This freedom in Jesus I found. Yes, I'm free. I'm free. I'm free. I'm gloriously free. No longer by sin I am bound. The precious blood cleanses and satisfies me. This freedom in Jesus I found. This freedom in Jesus I found. This freedom in Jesus I found. This freedom in Jesus. Louvado seja o Senhor. Seja bem-vindo a esta comunhão de domingo em nome de Jesus. Eu oro que tudo irá bem na sua vida em nome de Jesus. Posso te dar uma palavra de aconselhamento antes de começarmos? Devemos vestirmos normalmente como se fôssemos ao templo, ao santuário. E também devemos nos concentrar e ter certeza que você está completo lá. Você não está levantando, ir pegar isto, fazendo aquilo. Vamos ter disciplina de estarmos juntos, assim como adoramos juntos. E o Senhor te abençoará abundantemente e tremendamente em nome de Jesus. Obrigado. Vamos orar agora. Pai, te agradecemos hoje, abençoamos seu nome. Te glorificamos por este dia da adoração e te pedimos ao Senhor que nos dê a concentração real, a consagração real e a verdadeira comunhão consigo em nome de Jesus. Oramos que assim que a palavra entra, penetra no nosso coração, oramos que as suas bênçãos virão, a libertação virá e a sua provisão virá em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que toque o seu povo, o Senhor tocará o seu povo de tal maneira que toda forma de cativeiro ou calamidade irá sair em nome de Jesus. Abençoa o seu povo hoje. Em nome poderoso de Jesus oramos. Amém. Assim que temos aprendido na examinação da Escritura, estamos vendo Job 42. Estou concentrado no versículo memória. Te lembras no versículo memória que diz que o Senhor mudou o cativeiro de Job
quando orou pelos seus amigos, o Senhor lhe deu mais 2 vezes do que ele tinha antes. Pensa nisto, temos que meditar e ver a forma como nós alcançamos a bênção do Senhor. E a forma em que todo jugo é quebrado em toda a vida, a forma em que toda calamidade, todo cativeiro é mudado. A Bíblia diz que o Senhor mudou o cativeiro de Job. Assim que pensa desta palavra de cativeiro, fala-nos do cativeiro do indivíduo, não fala do cativeiro de uma nação, não fala do cativeiro de uma tribo, é cativeiro de uma única pessoa. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Assim que olhamos esta palavra cativeiro, eu quero que você possa voltar a sua mente para Job 2, versículo 6. Job 2, 6. E o Senhor disse a Satanás: és nas suas mãos, somente salva, não toques a sua vida. Então, é Satanás dizendo que há Deus que ele te serve porque ele é próspero, lhe serve porque tudo está andando bem na sua vida. E o Senhor disse: está bom, deixa ele nas suas mãos, somente não tocas. Isto é cativeiro. Quando alguém vem diante da opressão, da maldade, da crueldade, da calamidade de Satanás, quando a aflição chega, esta aflição é chamada cativeiro. Mas o Senhor limitou Satanás, disse: mas apenas a sua vida não tocas. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Então se for ver, que cativeiro é quando alguém tem feridas a partir da cabeça até a planta do seu pé, nas mãos, no corpo, toda parte do corpo estar cheia de feridas. Ele não poderia sair. Era como alguém está presa em casa. Este encarceramento, esta prisão, o ficar em casa e não poder sair, fazer outras coisas, isso chama-se cativeiro. No versículo 8, então tomou a ele e ele sentou no meio das cinzas. Ele não poderia dormir no colchão. Ele sentou no meio de cinza, dia e noite. Quando a doença faz alguém ir para baixo, ao ponto em que a pessoa é guardada e não pode fazer nada, a pessoa é confinada, a pessoa é compilada a permanecer num lugar, isso chama-se cativeiro. Se olharmos para Isaías 49, 24. Tirar-se-ia a presa do valente, ou os presos justamente escapariam. Quando alguém está preso, está no cativeiro, está debaixo de um poder maior, um poder que não pode ser abalado. 25, veja versículo 25. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente. Quando a personalidade poderosa, que não poderia resistir, não poderia abalar, quando aquela pessoa que te põe embaixo, quando aquela pessoa te põe embaixo com poder, por certo que os presos se tirarão ao valente e a presa do tirano escapará. Quando alguém é desesperado diante de alguém que é tirano ou é perigosa, isso chama-se cativeiro. Porque eu contenderei com os que contendem contigo. Aquele que contende, aquele que te oprime com contenção, com aflição, e diz que você não pode fazer nada, isso chama-se de cativeiro.
Mas o Senhor diz que os teus filhos, eu remirei. Assim que viemos ao Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 2, 26. E tornaram a despertar, despertando-os dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Em que a vontade dele estão presos, Satanás. Ele lhes escraviza, faz com que trabalhem para ele, são compelidos a estar com ele e a fazer tudo aquilo que eles têm mandado fazer, porque ele sempre lhes diz que vou te oprimir, vou te castigar. Se há um tipo de cativeiro assim na vida de alguém hoje, seja doença, aflição, ataque, e a pessoa é compelida, senta ali, em como se não tivesse nenhuma escolha, tem que servir isto, sabias que ele vai te libertar hoje, ele vai te tornar livre, porque somos ditos no nosso texto, lá no nosso versículo memória, Job 42, a partir do versículo 10, diz que o Senhor virou o cativeiro de Job. Estou falando para ti hoje, a prescrição divina, eu me alegro por ti, me alegro porque estou conectado contigo, porque há liberdade do cativeiro. E o Senhor nos deu a prescrição divina. Assim que aconteceu com Job, parecia um problema que não deveria ter solução, um problema que não poderia sair, mas o Senhor virou o cativeiro de Job quando orava pelos seus amigos, E também o Senhor acrescentou a Job outro tanto em dobro tudo quanto dantes possuía. Veja este versículo. E o Senhor deu a Job, acrescentou ao Job tanto dobro. Quando nós lemos as Escrituras, temos que ler com entendimento e temos que comparar a Escritura com a Escritura. Assim que olhamos o capítulo 42, diz que Job teve 7 filhos e 3 filhas. Se for desde o princípio, leia por si, Job 1, de 1 a 3, tinha 7 filhos. Quantas filhas Job tinha? Tinha 3. 7 mais 3 não era o dobro. Quando diz, o Senhor lhe deu o dobro do que ele tinha, fala das coisas materiais, fala de animais, de vacas, fala-nos de propriedades. Deu-lhe 2 vezes do que ele tinha antes. Estou também te dizendo outra coisa. Saiba, no capítulo 2, vou te dizer, do capítulo 2 de Job, a esposa disse: continuas ainda guardando a sua integridade, continuas ainda servindo ao Senhor, lá insulta Deus e mora. Deus disse, Job disse, você fala como fala uma louca, receberemos apenas o bem da mão do Senhor e não maldade. Então Job não pecou com a sua boca. Eu quero dizer algo. Entre esse tempo e este tempo, aquela esposa não disse nada negativo. Saiba, quando Deus disse, estou zangado contigo, amigos de Job, nunca mencionou que estava zangado com a esposa de Job. Por quê? Porque já tinha sido resolvido. Quando você tem um tipo de discussão com a sua esposa, talvez uma correlidade ou desacordo, e você resolve. Por que estás falando assim? Por que estás falando assim? Estás falando como se não tens a salvação, estás falando como se não fosses filho de Deus. Então, e acertamos isto, Deus também, ele acerta lá no céu. Então Job não disse, vai eu ter outra mulher. Quando disse que Deus deu a Job 2 vezes, não lhe deu 2 esposas, não lhe deu o dobro número de filhos, o mesmo número Deus lhe deu. A esposa, mesmo número de esposa. Então, eles estavam ajuntados até que a morte lhes separasse. Deus não encoraja, que Deus, ele não suporta o meu progresso, ela não me ajuda no meu emprego, ela não me ajuda no meu trabalho, até fala mal comigo, ela quer me fazer apostatar. Você acerta isso, continua marido e esposa.
e Deus vai organizar isso. Quando Deus mudou o cativeiro da esposa ou o cativeiro do marido, vocês juntos, onde ver a produtividade, terão 2 vezes mais do que tinham antes, em nome de Jesus. Hoje estou falando para vocês da prescrição divina, a prescrição divina para a libertação do cativeiro. 3 coisas estamos olhando. 1, o arrependimento e a rendição do cativeiro do pecado. O pecado é cativeiro. Ponto número 2, o remédio para a restauração do cativeiro da doença. E hoje aquele jugo vai ser quebrado. Hoje aquela opressão será tomada. Hoje aquela doença sairá em nome de Jesus. E o ponto número 3 é a libertação do cativeiro. 1, pecado. 2, doença. 3, Satanás. Toda forma de cativeiro, de Satanás, de pecado, de doença, a libertação chegou. A devastação do maligno já chegou. Vamos para o ponto número 1 agora. É o arrependimento, a redenção do cativeiro do pecado. O arrependimento e a redenção do cativeiro do pecado. Estamos lendo Job 42, versículos 5 e 6. Job 42, versículo 5. É Job, está a dizer, com o ouvir dos meus ouvidos, é Job falando para Deus, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Note alguma coisa. Quando Isaías viu o Senhor, viu a glória de Deus, viu a santidade de Deus, viu a justiça de Deus, ele depreciou-se a si mesmo. Ele viu que ele era muito diferente de Deus Todo-Poderoso. Diz que sou um homem de lábios impuros. E o anjo veio e tocou os seus lábios, diz que o seu pecado é tomado. Mesma coisa quando você vê Deus na sua majestade, quando você vê Deus na sua glória, quando você vê Deus na sua justiça e santidade, você verá quão distante você está da santidade de Deus, da justiça de Deus. Então diz, os meus olhos te veem. 6. Qual é o resultado? Por isso me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Isso sucedeu, por isso me abomino, me arrependo do pó e da cinza. Quando nós falamos do cativeiro do pecado, 3 coisas quero te apontar. 1, o reconhecimento do cativeiro do pecado. Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5, 22. Você verá o que o pecado mantém alguém no cativeiro. Está abrindo a sua Bíblia no Provérbios capítulo 5, versículo 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. E com as cordas do seu pecado será detido. Estão a ver? Cativeiro, será detido. Está a ver? Somos responsáveis no que nós fazemos. Quando alguém comete pecado, quando alguém vai para a iniquidade, é como é uma ação. Depois continua, se torna um hábito. É como pensamentos que lhe amaram, é como corda que lhe amaram, que não pode mais se ajudar a si mesmo. Em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Sublinha esta palavra, cativeiro, sejam com diversas percas. Nos diz, alguém que vive no pecado, quando alguém que não foi perdoado, alguém que não foi liberto, alguém que não tem a salvação do Senhor, está no cativeiro do pecado. Então temos que reconhecer que há cativeiro do pecado. Romanos capítulo 7, 14. Romanos 7, 14. Nos fala agora que tipo de cativeiro é o pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado.
É como aquele que é vendido na escravidão ao seu mestre, que é o pecado. E o pecado amarra esta pessoa no cativeiro. 15. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. É como escravo. E o mestre está lhe compelindo, dizendo, tens que fazer isto. Tens que fazer isto. Ele faz isto, mas ele não tem vontade de fazer. Ele faz isto, mas ele não gosta. Isso chama-se cativeiro. 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei é boa. Versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Então, tem um mestre que lhe vigia todo o tempo, lhe dizendo, já fizeste isto, já fizeste isto. Aquela coisa maligna tens que fazer, sabe? Há pessoas que são compelidas. Há pessoas que são compelidas. Se sentarem em casa, eles querem ir fazer mal. Podem chorar depois de pecar. Podem sentir tristeza depois de fazerem maldade. Podem saber que isso traz calamidade. Mas elas estão em cativeiro. Romanos 7, versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Estão a ver? Pecado é cativeiro, transgressão é cativeiro. Ir para a iniquidade sem chance de se arrepender é cativeiro. Então o pecado me traz debaixo, me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Depois ele chora no versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do miserável preso que sou, miserável cativo que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Louvado seja o Senhor, por isso estamos aqui hoje. O Senhor vai nos libertar. Assim que pensamos neste ponto número 1, temos que ir ao arrependimento depois do reconhecimento do pecado. Arrependimento depois da convicção do pecado. Já lemos Job 42, onde Job, ele diz que eu me arrependo é pó e na cinza. Este arrependimento é tão importante. Deixa apontar algo em si, em 2 de Coríntios capítulo 7. 2 de Coríntios capítulo 7, versículo 10. 2 de Coríntios 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Deixa eu te explicar. Quando alguém fez algo maligno, sabe que o agente da lei lhe apanha, e ele tem uma sentença que não esperava, e agora ele é para ser metido na prisão, vai gastar esses anos na prisão e vai separado da sua esposa, vai estar separado dos seus filhos, da comunidade. Ele sente tristeza. É tristeza do mundo. É arrependimento. Por que eu fiz isto? É o remorso. Por que eu fiz isto? Mas quando alguém tem o arrependimento genuíno, este arrependimento genuíno vem quando a pessoa tem a convicção do pecado. Por causa da convicção do pecado, vai sentir a tristeza. Por causa da convicção do pecado, ele vai dizer, eu não deveria ter feito isto, não vou fazer mais de novo. Se Deus me perdoar e me dar a graça de viver uma vida justa, honesta, eu não virei mais nisto de novo. É esta convicção do pecado. Quando esta convicção do pecado não está lá, quando esta convicção pelo mal que fez não está lá, na consciência, tudo que tem vai ser remorso, arrependimento. O que ele vai ter uma decisão vazia. Ele só vai dizer, não vou fazer mais, não vou fazer mais. Se você ver o meu pé ali, corta lá meu pé, corta lá meu pé. Mas tudo isso são decisões vazias. Ele só está, ele quer recuperar a sua reputação, mas ele não está realmente triste.
Mas quando o arrependimento é para ser aceito diante de Deus, mas quando o meu arrependimento é para trazer a salvação real, que vai nos levar para o céu, o arrependimento, porque a terceira segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a terceira do mundo opera a morte. Isto é requerido para todos nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Atos 17, vamos ler o versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Veja o que Job disse, Job fez, assim que ele respondeu para os seus amigos, estava fora da ignorância. Deus diz que eu vou deixar. O Job é tão fiel a Deus, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependa. Tudo que nós fizemos na vida passada, tudo que nós fizemos sem o ensino das Escrituras, tudo que fizemos sem a consciência de que isto não está certo diante de Deus. Deus diz que eu vou deixar, vou perdoar. E meu filho morreu pelo pecado e tomou o pecado. Assim que vires e creres e sentes uma tristeza real, eu não deveria ter feito isto. É o meu pecado que foi pregado na cruz do Calvário. Por causa disso, o sacrifício de Cristo, eu abandono o pecado, eu vou para o Salvador. Eu quero viver uma vida que vai glorificar a Ele. O Senhor vai perdoar, mas agora Ele manda a todos os homens que se arrependam em todo lugar. 31 nos diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão. Isto é Jesus, que destinou e disso deu certeza a todos, dando-nos a certeza que Ele vai nos perdoar, vai perdoar a todos, nos dá a certeza que o julgamento não vai nos alcançar. Se nós cremos no Senhor Jesus, como é que Ele nos dá a certeza? Ele dá a certeza a todo homem, ressuscitando dos mortos. Antes de sairmos deste ponto número 1, estamos olhando a terceira parte deste primeiro ponto, que é reconhecer o cativeiro do pecado. Quer dizer, o arrependimento depois da convicção. 3 é a rendição, pureza de todo o pecado. Rendição e lavagem de todo o pecado. Sabe o que Deus faz? Ele nos redime. Ele tira todo o pecado. Ele tira a punição do pecado. Romanos capítulo 3, 23. Romanos 3, 24. Diz que, porque Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela graça. A salvação é cara do que o dinheiro. A salvação não pode ser comprada por dinheiro. É disponível para si, é disponível para mim. É disponível para todos os membros da sua família. É disponível para todos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Lembra-se todo o tempo, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção que há em Cristo Jesus. 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Ele derramou o seu sangue para ti. Este sangue é para lavagem do seu pecado. Ele derramou o sangue por ti. Este sangue é para tomar o seu pecado. É para lavar o seu pecado. E você ter fé neste sangue. Você ter fé nesta propiciação. Você ter fé neste sacrifício de Cristo. Para demonstrar a sua justiça. Pela remissão dos pecados dantes cometidos sob paciência de Deus. 26 nos diz: para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justificador daquele que tem fé em Jesus. Colossenses capítulo 1 fala-nos desta redenção de novo. Temos que pensar nisto. Será que já abriste na sua Bíblia Colossenses 1, versículo 13, o qual nos tirou das potestades das trevas? Lembra-se? Diante do sofrimento de Job, era Satanás. Por detrás da aflição, do sofrimento de Job, era Satanás. Ele é o príncipe das trevas.
Nesta rendição, o Senhor nos traz para Ele mesmo, Ele nos lava como filhos e filhas, Ele nos liberta das potestades, das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como é que isto acontece? 14. Em que temos a rendição pelo seu sangue. A rendição que nós temos pelo seu sangue também nos tira da mão do maligno, e a saber, a remissão dos pecados. A saber, a remissão dos pecados. Todos os pecados juntos, Ele junta junto e queima, e Ele nos redime. Essa é a nossa rendição. No livro de Titos, capítulo 2, versículo 14. Titos 2, o qual se deu a si mesmo por nós. Você pode se identificar assim. Ele se deu por si, Ele se deu a si mesmo por mim. Ele deu-se a si mesmo por nós, para que nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Rendição está disponível. Todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo, será perdoado, será redimido, será lavado, será tirado do cativeiro do pecado. Vamos para o ponto número 2 agora. Ponto número 2. Fala sobre o remédio para a restauração do cativeiro de doença. Remédio para a restauração do cativeiro da doença. Vamos voltar para Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro tudo quanto dantes possuía. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando nós falamos do cativeiro do pecado, agora estamos falando do cativeiro das doenças. Cativeiro da doença. Por quê? O que ele tinha? Ele teve doença. Por causa da doença, teve tristeza. Por causa disso, teve sofrimento. Todos os seus amigos acusaram a ele. Começaram a lhe fazer ele ficar mais em paz. Cada vez mais ele estava quase morto. Ele quis até desejar morte. Por que estou vivo? Não importa, minha irmã, a tua dor. Não importa, meu irmão, a sua dor. A libertação está chegando para aí. E a certeza da sua recuperação e o remédio da recuperação do cativeiro de doença chegará para si em nome de Jesus. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, temos que nos iluminar a nós mesmos. Nós temos que entender o caminho do Senhor. Há pessoas que pensam que se nós teremos que estar livres do pecado, o que temos que fazer é orar, orar, orar. E com orarmos por nós mesmos. A oração ainda não fez nada. Depois juntamos jejum de muitos dias. Não basta este jejum. Se eu jejuar muito pela minha esposa, estaria curado. Se eu jejuasse muito por mim, estaria curado. Então, estamos a ver o caminho que nós podemos ter, estar livres, termos a recuperação total do cativeiro das doenças, é somente através da oração e jejum. Orar é bom, não me entenda mal. Jejum é bom, não me entenda mal. Somente estou a dizer, através das Escrituras, que é uma das coisas que nós podemos fazer para nós termos a cura. O remédio da compaixão. Vou falar-te, o remédio da compaixão. No meio de tristeza, no meio de dores, temos compaixão. Compaixão dos seus amigos. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor mudou o cativeiro de Jó. O Senhor fez reviravolta do cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Quando orava pelos seus amigos. Como é que nós vimos? Isso chama-se compaixão. Compaixão pelos seus amigos. Enquanto eles criticavam a ele, gozavam a ele, punham embaixo, pareciam inimigos, pareciam falsos, pareciam acusadores, mas Job teve compaixão deles. Deus disse a Elifaz: estou zangado contigo, estou zangado com vocês dois amigos, estou zangado com vocês os três, porque vocês não disseram coisa certa sobre mim que o Job disse. Job poderia dizer: está certo, condena-os Deus, está certo Deus, lida-se com eles,
Está certo, Deus, a aflição chegue para eles. Mas saibam, não, Job teve compaixão dos seus. Sabias, meu irmão, minha irmã, quando tu tiveres compaixão, compaixão das pessoas que gozam contigo, compaixão das pessoas que te ofendem, esta compaixão que você tem sobre essas pessoas pode trazer, pode te libertar da doença, pode te libertar do sofrimento das doenças. Vamos lá ver em Mateus capítulo 5, Mateus 44, Mateus 5, versículo 44. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. É o que Job fez, ama, tem compaixão. Amas a eles, oras por eles. Amas a eles, intercede por eles. Amas a eles, você deseja o melhor deles. Se eles têm aflição, se têm doença, não importa o que está te oprimindo agora e quer estar livre, você não pode ter o tipo de pensamentos de negativos. Se você está doente, estás mal. As pessoas que têm tipo de interação que você tinha com eles antes, o tipo de discussão com eles, não pode continuar a discutir com eles. Por quê? Porque isso vai demorar a sua cura. Mas você ama os seus inimigos, você abençoa aqueles que te amaldiçoam, você faz o bem aos que vos odeiam. Posso te dizer, de acordo com a palavra de Deus, quando estás doente, quando estás embaixo, em vez de orar, orar. É bom orar, em vez de jejuar, jejuar. É bom jejuar. Quando o seu corpo, a sua saúde pode aceitar. Mas sabe, sempre o que tens que fazer é te reconectar com as pessoas que te ofenderam, aquelas pessoas que você também disse que isto quer devolver o que me fizeram. Se você somente começar a lhes abençoar, aqueles que te amaldiçoaram, sabias que a cura pode vir, saúde pode chegar, fazer bem para aqueles que te odeiam. Olhem para isto é o que Job fez, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isto significa o quê? Versículo 45. Veja, isto é o que Deus olha. Para que sejais filho do vosso Pai, que está nos céus. Deus, o Pai, que é amoroso, que é benevolente, que tira as pessoas da condenação. Ele quer que você tenha a mesma natureza. Diz que se fizeres assim, a saúde voltará. Se tu vieres, terás a recuperação, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Como teremos a cura? Como teremos a restauração? Como teremos a recuperação de qualquer calamidade ou reviravolta no meio dessas coisas? 1. Tenha compaixão. Compaixão. 2. A recuperação do cativeiro de doenças. A recuperação do cativeiro de doenças. Você será restaurado. Você deve ser curado. Você não morrerá nesta condição. Membros da família, você se preocupa com eles, você se preocupa com a sua esposa, você se preocupa com aquele filho. Eles não morrerão naquela condição. Mas saiba, temos responsabilidade. Assim que seremos recuperados, você vai recuperar da doença. Vamos ver os Salmos. Salmos 41, versículo 1. Salmos 41, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Saiba, a nossa atitude. Estou falando da maioria das pessoas. Eu estou com problema, eu estou passando provação, eu estou com dificuldade. E há alguém que precisa de ajuda. Há alguém que tem que estar... Ele está mais pior. Diz, como é que eu posso ajudar o outro? Se eu também estou com um problema, se eu também estou com o jugo, eu também tenho minhas dificuldades. Mas saiba, a palavra de Deus nos diz, não é todo tempo que devemos dizer, vamos orar, orar, orar. Orar é bom. Sabe,
mas às vezes temos oração e egocentrismo. A oração e somente estamos centrados em nós mesmos. Isto demora a resposta das nossas orações. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Versículo 2. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Não importa o que está acontecendo, não importa o que você está passando, o Senhor te preservará. Diga amém. O Senhor te conservará em vida. Diga outro amém. Será abençoado na terra. Nesta terra, Job foi abençoado. Quando ele orou pelos seus amigos, teve compaixão pelos seus amigos, quando se lembrou dos seus amigos, quando ele não foi conduzido pela doença, pelo sofrimento. Isso é que o Senhor diz: ore pelos seus amigos, seus inimigos, aquelas pessoas que te maltrataram. E ele não discutiu. Ele diz: Senhor, Senhor, a dor é tão grande. Senhor, eu não posso fazer isto por eles. Não. O segredo da recuperação da calamidade da doença é orar pelos outros, orar por eles. O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra. E tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. 3 é muito instrutivo. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Se você se lembrar do pobre, mesmo estando doente, você orar por aqueles que te ofenderam, mesmo na doença, o Senhor diz que terá misericórdia dele. O Senhor diz que terá compaixão dele. E esta doença será curada. O Senhor continua disponível hoje. Ele vai te curar. Mesmo neste dia de hoje, Ele vai tirar a calamidade da doença de ti, da tua família, em nome de Jesus. Olha para Atos. Atos capítulo 10. Estamos lendo a partir do versículo 38. Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. O qual andou, será que ele continua andando? Ele vai andar para a sua casa. Ele vai andar para a sua comunhão. Ele vai andar por aquele santuário lá. E ele vai te identificar. Ele vai te encontrar. Não importa o que está acontecendo contigo. Hoje é o dia da sua recuperação em nome de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando. Quantos ele curou? Quantos eles curou? Eu perguntei quantos eles curou. Que tu estás a ver aqui, curando a todos. Você faz parte dos todos. O seu dia de recuperação chegou, o remédio chegou, a libertação chegou, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No livro de Tiago capítulo 5, 30, está entre vós alguém doente, está entre vós aflito, orem. Está alguém contente, cante louvores. 14. Diz: há algum doente entre vós, não importa o tipo de doença, não importa quem é esse, talvez é um novo convertido, um novo crente, qualquer um entre vós é uma nova criança, talvez é um filho, uma nova filha. Se está entre vós alguém doente, chame os anciões da igreja. Chame os anciões da igreja. Já viste algo? Ele não nos diz a categoria desse ancião, se este ancião é sênior, se este ancião é o novo apontado, se esse presbítero é um líder, chame os presbíteros. O que Deus está à espera é a obediência, o que Ele nos manda. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite. Em nome do Senhor. 15 nos diz: e a oração da fé salvará o doente,
Todo aquele que ora essa oração da fé é um pastor de grupo, é o missionário regional, é o pastor do estado. Todos que orarem a oração da fé, que sabe que Deus é fiel, Deus não pode mentir. E Ele disse que me chame, clame a mim. Deus disse que me chame, eu como sou ancião, para orar. Diz que a oração, o Senhor o levantará, se tiver cometido pecado, veja esta certeza, ser-lhe-ão perdoados. Se cometeu pecado, se-lhe-ão perdoados. Ele não nos diz aqui a categoria dos pecados, diz que pecados de muito tempo, pecados habituados, seja qual for o pecado, se tiver cometido pecado, se-lhe-ão perdoados. 16, muito importante, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A confissão traz cura. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tem que haver confiança. Confiança é fazer o que Deus nos mandou para a gente fazer. Talvez pode ser oração através do telefone. Pode ser a oração através de uma mensagem. Eu orei para ti, tudo está certo. Talvez pode ser uma oração em contato pessoal. Quando temos esta confiança, vai trazer cura. A consagração traz cura. O que dizer sobre o nosso negócio? Até que eu seja curado, não vou evangelizar. Enquanto esta reprovação está comigo, como é que eu vou sair e ir pregar? A confissão traz cura. A consagração traz cura. Servireis ao Senhor vosso Deus e abençoarei vossa água, abençoarei vosso pão e tirarei enfermidades no meio de ti. Continue servindo ao Senhor. Continue consagrando-se ao Senhor. A sua cura já chegou. Versículo 16, a última parte. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que é uma oração que tem fervorosa? Se eu bater minha cabeça na parede, se eu chorar, se eu saltar, isto é oração fervorosa. Não, fala da oração que vem do coração, baseada nas Escrituras. A oração fervorosa que olha para a cruz, aquele que morreu por todos. A oração que vem e você tem a intimidade de olhar pelas pisaduras de Cristo e você se assegura de forma fervorosa nas pisaduras de Cristo, de todo o seu coração, de toda a paixão do coração. Esta oração não pode ser negada. Não estou a dizer de frisar a cara, bater aqui, depois te perguntar, estás a fazer o quê? Estou a dar oração fervorosa. Se só vem da voz, só vem do barulho, isso é superficial. Mas o que vem do coração, esta é uma oração fervorosa de um homem justo e pode muito em seus efeitos. Esta oração terá poder na sua vida. Estamos falando do remédio, da compaixão no meio das tristezas. Estamos falando da recuperação do cativeiro das doenças. Estamos a falar da reversão, a reviravolta de calamidades dos seus servos. Sabe, se nós voltarmos para Job 42, você verá o que o Senhor diz sobre Job. Ele diz que ele é meu servo. O Senhor virou o cativeiro de Job. Palavra virar significa o Senhor mudou o cativeiro. Estou a dizer, o seu cativeiro vai ser mudado hoje. O seu jugo vai ser quebrado hoje. Seja qual for a calamidade na sua vida, na sua família, na sua profissão, toda coisa negativa, haverá uma reviravolta hoje em nome de Jesus. Há uma vergonha aqui, vergonha ali. Deus mudará isto.
pessoas que lhe criticaram, Deus disse: este é o meu servo amado. Ele vai trazer uma reviravolta. Toda coisa negativa contra a sua vida, contra filho de Deus, contra servo de Deus, haverá uma reviravolta hoje em nome de Jesus. Se você disser amém, estará feito. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro. Deus virou a pobreza. Deus trouxe a reviravolta das coisas que ele perdeu. Deus trouxe de volta. Tudo que você perdeu, Deus te trará de volta em nome de Jesus. Você vai cantar com alegria. Você estará feliz, porque haverá uma reviravolta de todas as calamidades na sua vida. Salmos 126, versículo 1. 126, versículo 1. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. 2. Então, a nossa boca se encheu de riso. O seu tempo já chegou. A sua boca será cheia de riso. O seu coração estará cheio de gozo. As nossas línguas vão cantar. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Os seus vizinhos hão de ver. Os seus amigos hão de ver. Os colegas hão de ver. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Esta comunhão será uma comunhão alegre. Este dia será um dia alegre para ti. Versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Torna isto pessoal. Grandes coisas fez o Senhor por mim. E por isso estou alegre. Você está alegre. E a sua alegria, ninguém vai tomar a sua alegria de ti, em nome de Jesus. Pelas pisaduras de Jesus, estás curado. Pelas pisaduras de Jesus, a sua calamidade, há uma reviravolta. Pelas pisaduras de Jesus, todos esses problemas de aflição, tudo já saiu em nome de Jesus. Ponto número 1. Fala sobre o arrependimento e a rendição do cativeiro do pecado. Ponto número 2, o remédio para a recuperação do cativeiro da doença. Agora o ponto número 3, a libertação e reclamação do cativeiro de Satanás. Vamos voltar para Job 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quantas vezes já lemos? Isso tem que entrar profundo no seu coração. Coloca o seu nome no lugar Job. Job já serviu ao Senhor, ele já passou. Agora ele está no céu. Agora você é o homem do momento, a mulher do momento. Por causa de você, Deus reservou isto para nós. Tudo que foi escrito, tudo que antes foi escrito para a nossa aprendizagem, para que pela paciência e conolação da Escritura tenhamos esperança. Agora é a sua vez. O Senhor virou o cativeiro de teu, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó. Deus está a acrescentar a ti outro tanto em dobro do que quando antes possuía. 3 coisas estamos olhando aqui. 1 é ser livre do cativeiro de Satanás. 3 é tirando recolher que já foi feito. Não é você que tem que, reconhecendo que Satanás já carregou a cruz. Não é você que tem que carregar. E você se alegrar, porque Satanás foi vencido. Hoje é o seu dia, porque você é de ver Satanás vencido em nome de Jesus. Vamos para o ponto número 1. É a libertação do cativeiro, ou o livramento do cativeiro de Satanás. Lucas 13, versículo 11. Diz que
Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar. Esta mulher estava no cativeiro, ela estava no cativeiro, estava curvada, isso é cativeiro, ninguém olhava para ela. 12. Vendo a Jesus, chamou-a a si. Quando Jesus te ver, louvado seja o Senhor, eu me alegro consigo, porque Jesus já te viu hoje. Vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Uma vez que Jesus diz isto, já aconteceu. E o Senhor da glória, aquele que tem autoridade, é Ele que fala para ti agora: homem, mulher, menina, estás livre da tua enfermidade. Versículo 13: e pôs as mãos sobre ela, e logo, ajuda-me lá a gritar, e logo, quando é que será quebrado o seu jogo? Quando é que a sua calamidade vai ser tomada? Quando é que o seu cativeiro de Satanás ou qualquer poder, quando é que vai ser quebrado? É logo se endireitou e glorificava a Deus. Hoje vais glorificar a Deus. Versículo 16. E não convinha soltar desta prisão no dia do sábado esta filha de Abraão, ao qual 18 anos Satanás tinha presa, veja, era cativa. Esses 18 anos estava a ser presa. Ela foi liberta desta prisão. Vamos lá ver Lucas capítulo 4, 18. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Este é o Senhor Jesus, agora anunciando isto, proclamando isto, aquilo que estava escrito concernente a Ele. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos, e a ministrar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. 19. É apregoar a liberdade dos cativos. Anunciar o ano aceitável do Senhor, versículo 19, anunciar o ano aceitável do Senhor. Este é o ano aceitável do Senhor. Este é o ano que toda a sua calamidade vai ser quebrada e tirada da sua vida em nome de Jesus. Versículo 20, fechando o livro, deu-lhe de novo ao ministro e sentou-se, e os olhos de todos que estavam na sinagoga olhando para ele, com o autor e consumidor da nossa fé, olhando para ele, a atenção nele. Versículo 21, aqui é o resultado. E começou a lhe dizer, e começou a te dizer também, e ele diz para nós hoje, este dia, essas escrituras se cumprem nos vossos ouvidos, na sua vida será cumprida, na sua família será cumprida, total, completa libertação do cativeiro de Satanás. Olha o versículo 36. E todos se admiraram. Eles falavam por eles, entre eles mesmos, que palavra é esta? Porque com poder e autoridade comandavam os espíritos e obedeciam. Comandavam os espíritos e obedeciam. Essas duas últimas palavras, digam, saia, diga, comandava e saíam. Olha, a pessoa está do seu lado, na sua família, e a pessoa que está tendo um problema, olha para Cristo que vive em si. Cristo está dizendo através de você que saia. Eles sairão em nome de Jesus. Como é que isto acontece? No seu coração, o que estás pensando? Estás pensando a maldição de Satanás,
a maldição de Satanás. A maldição não está em ti, porque Cristo já tomou a sua maldição. Assim que Cristo tomou a sua maldição, a maldição de Satanás já foi desativada. Está nele. Em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Gênesis 3, versículo 14. E o Senhor disse assim, então, disse a serpente, disse a Satanás, disse o Senhor ao diabo. Então o Senhor disse, Deus disse à serpente, é Satanás que usa a serpente. Porquanto fizeste isto, maldita serás, mais do que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Você não comerá meu filho. Você não comerá minha filha. Você não comerá cidadão do reino. Você comerá pó todos os dias. Versículo 15. Versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher. E porém inimizade entre a serpente e a mulher. Porém inimizade entre Satanás e a mulher. E entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Satanás foi ali onde ele foi preso. É no mesmo tempo que a maldição veio para Satanás e Jesus, ele o feriu o calcanhar. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades. Lembra-se que é o que a Bíblia diz, que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas nós lutamos contra os principados e poderes. Agora Cristo, ele despôs, ele pisou a cabeça da serpente, ele os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ele os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Isto é, na cruz. Qual foi o resultado disto? Hebreus capítulo 2. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte na cruz do Calvário, pela morte, a morte substituta, pela sua morte, a morte que ele morreu por ti, através da sua morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele já destruiu esse poder. Na sua vida já destruiu o poder do diabo. No seu ministério, ele já destruiu o poder. Na sua profissão, ele já destruiu este poder. Versículo 15. Versículo 15. E livrasse a todos. E livrasse todos eles. Todos sem exceção. E livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele já te libertou. Você está livre em nome de Jesus. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. 1 de João 3, versículo 8. Quem comete pecado do diabo, porque o diabo desde o princípio peca. Pessoas que não sabem que Satanás foi vencido. Satanás foi destruído. Que a maldição está sobre Satanás. Há pessoas que não sabem que a corda foi quebrada, que você não tem que continuar mais a ser servo. Pessoas tão ignorantes disto. Há pessoas tão ligadas ao diabo. Veja a segunda parte. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o Senhor. As obras do diabo
foram destruídas em toda qualquer parte da sua vida em nome de Jesus. Primeira parte é a libertação do cativeiro de Satanás. Estás liberto em nome de Jesus. 2 é a recuperação. Ele é amaldiçoado, você está livre. 3 é alegrando-se sobre a vitória de Satanás. Satanás já foi vencido. Diga para ti, diga: Satanás já foi vencido. Você vai se alegrar diante desta vitória sobre Satanás em nome de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 17. E os 70 voltaram com alegria. Será que vais voltar para casa com alegria? Vais visitando a cidade hoje, você voltará alegre. Você vai tocar a vida da alegria. O Senhor diz que vai todo lugar, prega o evangelho a toda criatura. Será que vais fazer o bem para a vida de alguém? Tem a ter vitória. Tens vitória assim que sais fora. Tem a ver os doentes curados. Você mesmo, assim que estás saindo, ministrando para os doentes, você será forte quando voltares. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. 18. E disse-lhes, e diz para ti: eu via Satanás como raio cair do céu. Satanás caiu. Ele já caiu da sua família. Satanás cair. Ele já caiu na vida de alguém, dos seus amados, em nome de Jesus. 19. Isto é para mim? Eu disse: isto é para mim. Estou dizendo que é para nós, em nome de Jesus. És que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pode dizer após mim: és que ele me dá o poder. És que me dá o poder para eu pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Estás dizendo? Ele te deu poder sobre todo o poder de todo inimigo. E nada me fará dano algum. Diga: nada me fará dano algum. Diga para si: assim que sais, nada te fará dano algum. Assim que voltares, nada te fará dano algum. Você não vai, versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrei-vos antes, alegrei-vos antes, alegrei-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Eu quero te dizer uma chave antes de terminarmos o culto de hoje. Quero te dar uma chave. Encontras em Romanos capítulo 16. Veja a sua chave. Romanos 16, versículo 20. 16, 20. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos seus pés. Vamos levantar. Assim que estás a levantar no topo do seu problema. Estás levantando no topo da sua calamidade. A porta está aberta. Estás levantando no topo do seu problema. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Já ouviste isto? E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Diga amém. O poder do Senhor Jesus está contigo. A presença do Senhor Jesus está sobre ti. E a vitória do Senhor Jesus Cristo está sobre ti. Amém. Eu digo amém para a sua vida, em nome de Jesus. Por que não levanta? Levanta, fala com o Senhor. Alegra-se. Alegra-se diante do Senhor. Porque agora Ele nos deu a prescrição divina, ou a receita divina para a libertação da calamidade. Ele já nos deu a receita para a libertação da calamidade. Abra sua boca, fala com o Senhor. Abra sua boca, fala com o Senhor. A sua vitória já chegou. A sua libertação já chegou. Se há algum pecado, arrependa-se. Talvez
alguma coisa que está vindo no seu coração, resolva isso com o Senhor. Tenha convicção daquele pecado, daquela transgressão. Diga: Senhor, desculpa. Senhor, do fundo do meu coração. Então, a rendição vem de todo o cativeiro. É o remédio para a recuperação. Assim que oras pelos seus amigos, assim que tens compaixão pelas pessoas que te feriram, assim que você perdoa totalmente do fundo do seu coração, a rendição chegará para si. A doença vai ser removida completamente. Haverá uma libertação. Ele te libertará hoje do poder do inimigo. E você vai parar diante do seu problema, porque você terá a vitória todos os dias da sua vida. E o Deus de paz, o Deus da misericórdia, o Deus do amor, o Deus do poder, esmagará em breve Satanás de dos vossos pés. Em nome de Jesus. Na graça do Senhor Jesus Cristo, a misericórdia do Senhor Jesus, a bondade de Jesus, o poder do nosso Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus, a vitória do Senhor Jesus esteja convosco, agora e para sempre. Amém. Agora vamos orar juntos. Pai, te agradecemos hoje, abençoamos seu nome. Obrigado por este dia. Obrigado, porque é o dia de gozo, é o dia de alegria, é o dia da vitória para todos. Eu te peço, ó Senhor, que a sua força, o seu poder, a sua recuperação, a sua cura venha sobre cada um em nome de Jesus. Todo pecado confessado, todo pecado arrependido, perdoa o seu povo totalmente e completamente. Deixa o seu Espírito testemunhar no seu coração que estão totalmente perdoados em nome de Jesus. Senhor, eu oro, cativeiro do pecado quebrado, cativeiro da doença quebrado, cativeiro de Satanás quebrado. Liberta o seu povo, dê-lhe uma total libertação. Deixa o seu povo livre, que sejam totalmente livres para estarem recuperados. Liberta o seu povo, que haja uma total libertação neles em nome de Jesus. Senhor, deixa eles serem livres, porque a palavra nos diz sim, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Senhor, de acordo com a sua palavra, eu proclamo que teu povo está livre. Eu proclamo que o seu povo está liberto. Eu proclamo que o seu povo está curado e restaurado em nome de Jesus. Assim que nós saímos para testemunhar, assim que nós saímos para tocar a vida das outras, nós lhes traremos para o reino de Deus e haverá uma grande vitória, haverá uma grande bênção, voltaremos nos alegrando em nome de Jesus. Deixa a sua libertação, deixa a sua redenção, deixa a sua salvação, deixa o seu gozo, deixa a sua vitória ser confirmada em cada vida agora. Obrigado, Senhor, porque eu sei que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém. O Senhor já te abençoou. Continue a gozar a libertação do Senhor. Lembra-se que vocês estão saindo a alcançar outras vidas. Assim que vocês saiam, as bênçãos chegarão para eles e as bênçãos irão se multiplicar na vida deles e na sua própria vida. Obrigado e Deus te abençoe.